à evangelização do mundo contemporâneo, porque se nós queremos plantar igrejas ou ser efetivos no acolhimento e na evangelização do nosso tempo, é necessário que a gente conheça um pouco mais esse nosso tempo, que a gente consiga entender como que funciona a mente e o coração das pessoas do nosso tempo. Então, a gente vai fazer um pouquinho desse diagnóstico no dia de hoje. Eu já de antemão peço para você que você não fique tentando fazer comparação com os nossos dias e com dias passados, no sentido de tentar achar qual tempo, qual momento da história foi melhor ou é melhor. Porque a gente não chega a lugar nenhum fazendo isso. Eu lembro que, quando eu era adolescente, tinha uma senhora na igreja que sempre falava com o pastor assim, reverendo Alessandro, que as coisas hoje são muito complicadas, que no passado que era bom. Pastor, mas nos tempos bíblicos que era bom, né, pastor? Hoje é tudo difícil, tudo ruim, pastor. Não, olha na Bíblia, pastor, na Bíblia tudo era bom. Aí o pastor falou assim, nos tempos bíblicos tudo era maravilhoso, minha irmã. Tinha Sodoma, tinha Gomorra, era uma maravilha, né? Ou seja, pecado é pecado desde Gênesis 3. Então, a gente sempre vai encontrar desafios à nossa volta. O que a gente precisa entender é quais são os nossos desafios, os desafios do nosso tempo. E como, a partir da palavra de Deus, à luz das Escrituras e do Evangelho, nós respondemos a esses desafios. É isso que a gente vai fazer na manhã de hoje, falando sobre evangelização para o mundo contemporâneo. Mas antes eu quero alinhar algumas coisas, falando sobre o aspecto da missão. Porque, afinal de contas, nós somos desafiados pelo próprio Jesus a sermos sal e luz, fazer a diferença, vivermos os efeitos da salvação. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo para a igreja de Filipenses, no capítulo 2, ele fala sobre isso, sobre a gente colocar em ação a nossa salvação, o desenvolvimento da nossa salvação, viver efetivamente, de forma intensa, aquilo que aconteceu na nossa mente e no nosso coração, foi a ação do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nos fazendo perceber a necessidade de um Redentor, encontrando isso em Cristo Jesus. E agora isso muda a nossa cosmovisão, nossa maneira de enxergar o mundo, isso muda o nosso comportamento, isso muda o nosso caráter, isso muda a nossa mente. A gente passa a viver de forma diferente. Esses são os efeitos da salvação. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não fazer algo que eu costumo dizer para os meus alunos lá no seminário, é muito comum para as igrejas: embarcar na igreja do ônibus. Você conhece a igreja do ônibus? Ela funciona mais ou menos assim. Tem o pastor, que é o motorista, afinal de contas ele sabe o caminho do céu, né? Ele está nos guiando. Tem o tesoureiro da igreja está presente hoje aqui, tesoureiro da igreja. Tesoureira da igreja está ali presente. Tesoureiro da igreja está ali, porque afinal de contas, né, meio como cobrador, você dá o seu dízimo, a sua oferta, garante, né, o seu lugar dentro do ônibus. Tem o pessoal da música, né, que fica cantando Caminhando Voo para Canaã. Se você não vai, problema seu, né? As janelas estão fechadas, as portas estão fechadas, o ar-condicionado está ligado e a gente não está nem aí com o que está acontecendo do lado de fora do ônibus. Afinal de contas, a gente tem um endereço no céu, então estamos juntos, indo ali reivindicar a nossa propriedade e pronto. Esse é um problema, infelizmente, que as igrejas vivem. De parar de pensar naquilo que Deus quer fazer através de nós e simplesmente sentar em um banco para ficar esperando o dia que os nossos olhos vão se abrir para a eternidade, para a gente poder ali experimentar algum tipo de prazer. Esse é um equívoco que muitas vezes nós acabamos cometendo. Nós somos, sim, eleitos e predestinados por Deus para vivermos boas obras, para sermos agentes de um reino, para colocarmos em prática o ministério que nós recebemos, que é o ministério da reconciliação. Essa é a nossa responsabilidade. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão à nossa volta, do lado de fora das nossas igrejas, elas têm um vazio angustiante dentro do coração. Elas precisam desesperadamente do Evangelho. Eu lembro que logo no início do meu ministério,
eu estava participando de uma conferência, assim como vocês estiveram aí esse final de semana, e na ocasião o reverendo Randy Pope, que é pastor e plantador de uma igreja lá na região de Atlanta, nos Estados Unidos, ele era o preletor principal, e ele tinha um flip chart, lembra aqueles cavaletes, né, que o pessoal colocava assim, que virava a folha, né, e tem mais de 20 anos isso, início do meu ministério, né, e aí ele estava desenhando, né, ali algumas coisas, ele fez um desenho mais ou menos assim, ó, vamos ver se eu consigo reproduzir o desenho dele aí. Tem aí? Passa aí, é o próximo slide. Isso. Ele fez uma pessoa, assim, a minha está mais bonita que a dele, assim, né? Ele falou, ó, as pessoas estão vivendo, né, a vida do lado de fora das nossas igrejas. Elas têm esse vazio dentro do coração. Nós sabemos o que isso significa. O próprio Deus colocou no coração do ser humano o anseio pela eternidade, mas o ser humano não consegue compreender, entender muito bem o que isso significa. O que ele faz? Ele passa a buscar obstinadamente alguma coisa que possa preencher o vazio do seu coração. Ele passa a acreditar que, por exemplo, o dinheiro pode trazer essa plenitude e satisfação. Pastor, o grande problema é que o mês tem 30 dias e o meu salário acaba dia 15. Se eu tivesse mais dinheiro, eu ia ser mais feliz. E uma vez perguntaram para o primeiro bilionário norte-americano, o John Rockefeller, quanto de dinheiro bastava, e ele disse, só um pouco mais. Quanto mais você tem, mais você acha que precisa, mais você quer. Mas alguns acreditam piamente que, se tiverem sucesso acadêmico ou profissional, eles vão se sentir realizados. São os jovens que entendem que no dia que eles passarem no vestibular, tudo vai ser diferente. Ou quando aquele acadêmico passar no mestrado, ou tiver um doutorado, ou quando aquele profissional for promovido na sua empresa e tiver uma posição de gerência, tudo vai ser melhor e ele vai se sentir realizado. E depois do segundo pós-doc, ele continua frustrado. Depois da terceira vez que ele é promovido, ele continua frustrado. Mas você pode dizer assim, não, mas é porque a vida tem a ver com relacionamentos afetivos, né? Tudo tem a ver com aquele sonho a ser realizado de encontrar o príncipe e a princesa encantada, né? Jovens solteiros, jovens solteiras, né, acreditam piamente que no dia que eles encontrarem o príncipe e a princesa encantada, assim como eles aprenderam nos contos de fada, nos filmes de Hollywood, nas novelas da Globo, nas séries do Netflix e nos doramas coreanos, né? Eles vão viver felizes para sempre. A grande questão é que quando volta da lua de mel, o príncipe vira sapo, a princesa perereca, as coisas vão de mal a pior, relacionamentos se arrebenta, e aí ele está no terceiro casamento ainda acreditando que isso que vai fazer com que ele se torne pleno. E ele não consegue achar isso em lugar nenhum. No momento mais popular do ministério de Jesus, por onde ele passava, as multidões paravam e ouviam. Afinal de contas, Jesus era aquele que ensinava como quem tem autoridade. Jesus multiplicava pães e peixes e dava de comer para a multidão. Ele expulsava demônios, ele curava os enfermos. As pessoas estavam ali atrás dele o tempo todo. Mas em um determinado momento ele começa a trazer um papo mais assintoso, mais contundente, falar umas coisas meio fortes, do tipo, cada um pega a sua cruz e me segue, vocês vão comer do meu corpo, beber do meu sangue. Parecia papo de vampiro, né, esse negócio, como assim? E aí sabe o que começa a acontecer? O pessoal começa a ir embora, começa a sair, largar Jesus. Aí ele olha, meia dúzia de gato pingado, sabe aqueles discípulos que estavam ali todo tempo com ele mesmo? Aí ele pergunta, e vocês? Vão embora não? Se sair agora tem uma van ali, dá para pegar uma carona, né? Se for correndo dá para ir, vocês não vão embora não? Aí Pedro vira para Jesus e fala assim, mestre, para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Pode pôr a cruz aí. Se o nosso coração anseia pela eternidade, Jesus é aquele que tem palavras de vida eterna. Tudo aquilo que nós necessitamos é preenchido, tudo muda. O mundo passa a ter um novo brilho, uma nova cor.
nós temos uma nova compreensão, um novo entendimento. Quando os nossos olhos são abertos, parece que a gente de fato experimenta um novo nascimento. Porque tudo para nós é novo. É por isso que um novo discípulo de Jesus, ele tem um coração queimando, né? É por isso que quando a gente vai passando o tempo, ora assim, Deus traz de volta aquele primeiro amor, porque aquele negócio era incandescente, porque ele fica pasmo com isso, com as verdades do Evangelho. Mas o Evangelho é algo simples, sabia? Essa história de que nós fomos amados por Deus em Cristo Jesus, apesar de não merecermos, apesar dos nossos delitos e falhas, apesar de estarmos mortos em nossos delitos e pecados. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente então, por essa simplicidade de mensagem, se acostuma a ela. A gente ouve o Evangelho e diz, é só o Evangelho. Essa história eu já conheço, e essa aí eu já sei de cor, como disse o reverendo Davi, né? Isso aí eu já ouvi diversas vezes. Tem uma poetisa mineira chamada Adélia Prado, que ela escreveu certa vez, de vez em quando Deus me tira a poesia. Eu olho para uma pedra e tudo que eu vejo é uma pedra. Poeta que é poeta escreve sobre qualquer coisa, não é mesmo? Até sobre pedra, né? Haja visto tinha uma pedra no meio do caminho. Mas, às vezes, aquilo se torna comum, perde o encanto. E é exatamente isso que, às vezes, eu acho que acontece conosco. A gente se acostuma ao Evangelho. A gente olha para o Evangelho e fala, é só o Evangelho. Essa história eu já conheço. E aí, diz o reverendo Randy Pope, que a gente corre um perigo, a gente passa a procurar aquilo que a gente chama de aprofundamento, que na verdade são aquelas tentativas, né, de andar em círculos tentando encontrar algumas coisas do tipo, qual é a classificação geológica da pedra que Davi usou para acertar a cabeça de Golias, né? Ou a gente pega o livro de Apocalipse, uma calculadora, e a gente começa a ficar fazendo algumas contas para ver se a gente consegue descobrir quem é a besta, né? Aí a gente soma, subtrai, multiplica, e a gente fica que nem uma besta fazendo continha, né? Para ver se a gente encontra alguma coisa. Sabe o que é o problema desse tipo de comportamento? É que a gente fica distante do Evangelho. Quando eu fizer isso. E aí a gente fica anos-luz de distância das pessoas. Boa, você viu a sincronia, hein? Gostei. Anos-luz de distância das pessoas que estão do lado de fora das nossas igrejas e que tudo que elas precisam é o Evangelho. Qual que é a solução para isso, para a gente enquanto igreja? Tudo aquilo que a gente for fazer, tudo aquilo que a gente for falar, se apertar mais um, vai. Tudo aquilo que a gente for fazer, tudo aquilo que a gente for falar, deve ser feito à luz do Evangelho. Se a gente vai falar sobre criação de filhos, como que a gente faz isso à luz do Evangelho? Quais são as reais necessidades dos nossos filhos? Se a gente vai falar sobre ética profissional, sobre a questão do casamento, sobre o problema do sofrimento, enfrentamos recentemente uma pandemia, estamos enfrentando agora uma tragédia em um dos estados do nosso país. Como que a gente olha para isso? À luz do Evangelho. Essas são as respostas que de fato vão fazer a diferença, porque tudo que as pessoas que estão do lado de fora das nossas igrejas precisam é do Evangelho. Seguindo, outra coisa que a gente precisa mudar na nossa mente é o conceito de missão. Entender que missão tem a ver com a gente. Se eu falo a palavra missionário, sabe o que vem na sua cabeça? Alguém que não sou eu fazendo alguma coisa que não é aqui. Não, na verdade, para a gente que é presbiteriano, quando a gente fala missionário, primeiro a gente imagina a imagem do reverendo Ronaldo, que é meu professor querido, que mora no meu coração. A segunda coisa é alguém que não sou eu fazendo alguma coisa que não é aqui. Porque a gente não se identifica com isso. A gente que acha que não tem a ver com a gente. Missionário é quem está lá na África, quem está no Oriente Médio, ou até quem está entre os indígenas, mais perto aqui. Eu sei que às vezes a gente olha para isso, aqueles que estão entre os ribeirinhos, né? E nós conseguimos dizer, eles são missionários, de fato são. Mas será que nós não somos? E nem deveríamos ser? Talvez a gente precise repensar isso.
Um outro aspecto que precisa ser repensado, e tem a ver com uma grande mudança de paradigma, eu costumo apontar para uma mudança entre conceitos e processos. Por quê? Porque a mente humana, ao longo das últimas décadas, ela tem sim, de fato, mudado, eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, ela não é mais tão positivista e cartesiana. Então, as pessoas, elas não se rendem mais meramente a conceitos que fazem sentido. Elas ouvem algo e dizem, isso faz sentido, e elas se rendem a ele. Porque isso era muito comum no passado. Eu tive o privilégio uma vez de ir lá no Eton College, na cidade de Chicago, onde tem o Museu do Billy Graham. Alguns aqui já ouviram falar do grande avivalista e pregador, o Billy Graham. É muito legal, porque você vê ali aquelas imagens, fotos, vídeos, aquelas coisas sensacionais, né, de momentos em que ele pregava em estádios para 250 mil pessoas, ele apresentava ali as leis do Evangelho, e aí as pessoas ouviam aquilo e diziam, isso faz sentido, elas se rendiam ao Evangelho, e ela saiu dali e procurava uma igreja, sensacional. Hoje a gente não vê coisas assim acontecendo e talvez, às vezes, a gente, de maneira errônea, começa a questionar, o problema é que não tem mais gente tão piedosa como aqueles avivalistas. Eu conheço muita gente piedosa, tanto quanto aqueles caras, porque eu acho que, ainda que fossem pessoas capacitadas e piedosas, a ação do Espírito Santo está acima de todas as coisas. Eu acho que talvez a questão seja outra. Talvez a gente esteja olhando com uma perspectiva equivocada. As pessoas hoje, elas não se rendem a conceitos e aquilo que faz sentido. Eu costumo, inclusive, dizer que antes da pessoa se converter a Jesus e ao conceito do Evangelho, ela se converte a pessoas. E antes que você ache isso estranho, é porque é primeiro percebendo na sua vida, uma vida que evoca perguntas, que ela vai chegar ao Evangelho. Ainda falando sobre essa questão do processo, pensa comigo a seguinte situação. A gente chega, o seu Joaquim senta ali no banco, todo domingo você chega aqui, ele está naquele mesmo lugar, desde que você se entende por gente. Aí você pergunta para ele assim, seu Joaquim, conta para mim uma coisa, quando que o senhor foi alcançado pela graça? Quando o senhor veio a crer? Aí ele falou assim, meu filho, no dia 12 de abril de 1963, eu fui visitar minha irmã, lá em Caixa Prego do Sul Paulista. E aí eu fui a uma igreja presbiteriana batista metodista do Sétimo Dia, e o reverendo Luiz Silvério Pires Santarelli Albuquerque da Silva Coelho Gomes de Oliveira estava pregando no texto de Lucas 15. E quando eu ouvi do filho que voltava para casa, aquilo falou tanto ao meu coração, fez tanto sentido na minha mente, que eu cheguei aqui, procurei a igreja mais perto que tinha de mim, sentei nesse banco e nunca mais saí. É bonita a história do seu Joaquim, e ela é verdadeira, ela é real. Agora chega para uma pessoa que está frequentando a sua igreja, tem 6 meses, 1 ano, e ela já demonstra testemunho de ser um discípulo, uma discípula de Jesus, e diz para ela, quando você foi alcançado pela graça, quando você veio a crer, e ela vai te responder, o que exatamente você quer saber? Você quer saber do dia que eu cheguei aqui na igreja a primeira vez? Ou do dia que eu comecei a fazer aquela sala lá, como é que nome, aquele nome estranho, na sala da catacumba, catecúmenos, a sala dos catecúmenos, ou você quer saber do dia que eu fui batizado? Ou você está perguntando daquele dia que eu estava conversando com meu vizinho, ele me deu um livretinho que tinha uma mensagem para cada dia do mês, cada dia, ou foi daquele dia que eu estava lá, sábado, sentado de manhã, na frente da televisão, cansado, chateado, amargurado, e eu estava zapeando no controle remoto, aí de repente apareceu um senhorzinho simpático, do cabelo grisalho, falando umas palavras bonitas sobre verdade e vida. O que você quer saber? Porque para essa pessoa está tudo conectado. É um processo. Ela está vivendo esse processo.
isso que acontece no nosso tempo e a gente precisa talvez ficar um pouco mais alerta. E aí a gente vai tentar descobrir o porquê que isso acontece. Olhando para o nosso mundo contemporâneo, a gente pode, sei lá, usar diferentes nomenclaturas, e aqui como a gente não tem uma dinâmica sociológica ou antropológica hoje, não importa como você quer chamar esse tempo, se você quer chamar de modernidade radicalizada, se você quer usar a expressão do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que falava de uma modernidade líquida, né? Onde as coisas estão prontas a esvair dos nossos dedos, ou se você quer chamar de pós-modernidade, não importa, eu quero só que você entenda que eu estou falando do nosso tempo, do mundo contemporâneo. Anthony Giddens fala que essa é a terceira fase, o terceiro momento do capitalismo, onde a tecnologia criada pelo mundo industrial passa a moldar as formas culturais. A gente passou ontem aqui, grande parte do dia, ouvindo o Dirley falar um pouquinho sobre isso, como que o desenvolvimento da tecnologia tem um impacto direto na nossa vida. Aquilo que nós fazemos, muitas das nossas decisões, das nossas escolhas hoje, elas são moldadas pelos avanços tecnológicos, e isso é uma realidade. Quantos aqui, adultos presentes, têm um smartphone? Quem levanta a mão aqui? Quem aqui não tem um telefone celular? Quem não tem? Adulto que não tem? Todo mundo tem um telefone celular. O que acontece com a gente? Agora, tudo aquilo que a gente faz, a maneira como a gente vive, é muito moldado por isso, por esses avanços. Outro aspecto muito importante que a gente precisa, né, levar em consideração é que nesse mundo contemporâneo existem algumas coisas que parecem até antagônicas, né? Porque são coisas que a gente demonstra uma grande necessidade, mas a gente tem muita dificuldade. A gente fala muito sobre fidelização. Toda empresa, ela tem normalmente um programa de fidelização, não é verdade, Dirley? Seja o seu cartão de milhas, cartão de pontos, aí você fala assim, não, pastor, mas eu moro numa cidadezinha pequena, nem em Casas Bahia tem, lá não tem essas coisas não. Mas tem o dogão da tia Maria. E no dogão da tia Maria, cada vez que você come um cachorro-quente, ela pega um papelzinho e ela carimba, né? E aí, quando ela carimba 10 vezes o seu cartãozinho, você ganha um hot dog grátis. O que a tia Maria está fazendo? Está querendo te fidelizar. Nós buscamos isso, mas ao mesmo tempo, a gente tem uma grande inaptidão por essa fidelização. Antes a gente ia fazer compra e era muito tranquilo, porque a gente ia no mercadinho do seu Manuel. Sabe por quê? Porque ele assentava, ele marcava na caderneta, né? E aí você ia comprar o que fosse, não importa o que, você buscava lá. Porque no final do mês você acertava com o seu Manuel, e se tivesse um pouquinho apertado e precisasse passar alguns dias, tudo bem. Agora, hoje, se você vai comprar alguma fruta, um legume, você tem um hortifruti com legumes naturais, né, que são muito mais saborosos, que você consegue comprar. Se você quer comprar produtos de limpeza, você tem um atacado que você compra grande quantidade e consegue melhor preço. Se você quer, né, aquela carne mais gourmet, você tem uma boutique de açougue ali pertinho que você consegue comprar uma carne melhorzinha. E aí você vai fazendo isso, você não tem mais aquela fidelização ao seu Manuel, porque você tem inúmeras possibilidades. E aquilo que é melhor, mais atraente para você, é o que você vai buscar. Isso tem algum impacto na nossa vida enquanto discípulos e discípulos de Jesus e na vida da igreja? O que vocês acham? Sim? Porque o que acontecia? Se no passado a pessoa chegava na igreja e percebia que a gente tinha uma carência, por exemplo, de pessoas que pudessem estar com as nossas crianças na escola bíblica dominical, dando aula, o que ela fazia? Ela se dispunha
a poder servir e estar com as crianças. Se ela chegava na igreja e ela percebia que não tinha ninguém para tocar nenhum instrumento na igreja, e os hinos eram cantados, os cânticos eram cantados, como a gente falava, a capela, ela se dispunha a aprender a tocar um instrumento. Eu conheço muitas pessoas que aprenderam a tocar instrumentos, porque chegava na igreja e não tinha ninguém que tocasse, ela falou, eu vou aprender a tocar para poder tocar na igreja. Hoje as pessoas chegam na igreja, se o Ministério Infantil não tem o parquinho, que o Davi falou ontem, a gente vai procurar uma igreja que tenha um melhor ministério infantil para atender melhor as nossas crianças. Se o nosso louvor não tem pelo menos 3 guitarras, cada uma fazendo um solo diferente, a gente vai procurar, né, uma outra igreja que possa nos oferecer isso. E repare, eu sei que você fez uma coisa que eu falei que não era para você fazer. Você já julgou, falou assim, tá vendo, esse tempo é bem pior que o outro. Eu não quero que você faça isso. Eu quero simplesmente que você faça um diagnóstico, você identifique e perceba que essa é uma verdade. É isso que as pessoas fazem. É isso que elas estão fazendo. Eu não estou julgando o mérito. Eu quero que você entenda que esse é o nosso tempo. As pessoas falam de fidelização, mas elas têm uma inaptidão. Elas vão buscar aquilo que é mais fácil, ou aquilo que tem uma resposta mais rápida para ela, e se elas não estão satisfeitas, elas rompem. É por isso que hoje a gente tem muita facilidade de romper casamento. É por isso que o número de divórcios aumenta, e aquilo que antes até legalmente era mais difícil, porque demorava mais tempo, e 1 ano você demorava para... Vamos ter certeza se é isso mesmo que vocês querem? Hoje você resolve em 5 minutos, até online. Por quê? Porque a gente tem uma inaptidão. A gente vive num tempo onde imagens e símbolos foram substituindo os textos e os discursos. Nada de textão, mídias sociais que mais crescem estão mais focadas nas imagens, né? Se você perguntar para mim, ou mandasse uma mensagem hoje cedo dizendo, pastor, o senhor vai falar no encerramento, né, do Congresso da PECOM lá na igreja, eu poderia responder para você, olá querido, como ficou combinado desde o início do nosso congresso e na nossa programação, eu falaria a primeira vez na sexta-feira, no final da tarde, início da noite, sobre plantação de igreja, e depois do sábado, o Davi e o Dirley terem falado, né, sobre acolhimento e sobre comunicação e desenvolvimento das tecnologias, eu vou encerrar assim hoje, às 9 horas lá na igreja, depois do tempo de louvor, a nossa programação, o nosso congresso, trazendo uma mensagem sobre a evangelização para o mundo contemporâneo. Você acha que eu vou responder isso para você lá no WhatsApp? Não, eu vou fazer assim, joinha, sim, sou eu que prego. É isso que a gente faz. Esse é o nosso tempo. Ele é imediatista. Nesse sentido, é só a gente olhar, né, essa coisa que a gente tem da busca pelos fast foods, né? A gente vai, às vezes, né, nos shoppings, nas praças de alimentações, ou em qualquer dessas redes e coisa, e aí você chega lá, e aí você fala para a pessoa assim, eu quero número 1, né, para ser bem rápido, né, você já pede pelo número, eu quero número 1. Aí a pessoa fala assim, qual o seu nome? Aí você fala, Rodrigo, aí alguém grita assim, Rodrigo! Tá pronto, né? Imagina, já está uma semana que aquela coisa está pronta lá, né? Aquela sola de sapato está pronta. Qual que é o problema disso? A próxima vez que eu for pedir e demorar 30 segundos, eu vou ficar muito bravo. Eu vou ficar muito nervoso, impaciente. Porque a gente vive numa cultura imediatista, onde tudo é muito rápido. Onde nem sair para fazer compra das coisas eu quero mais. Afinal de contas, eu compro e mando entregar em casa. Quando eu chego em casa, já está lá. Né? E hoje, né, o grande negócio para essas empresas que entregam é essa coisa do full, né? Mercado Livre, companhia, é aquela coisa de você vai pedir, no mesmo dia vai estar lá, então você está no trabalho e você pede alguma coisa, quando você chegar em casa, aquilo que você antes precisaria ir, um shopping, uma loja, ou demorar dias para esperar chegar, porque não ia ter exatamente o que você queria naquela loja, já está na sua casa, antes de você. E aí a gente se acostuma
com esse tipo de coisa. Essas são algumas das características desse nosso tempo, desse nosso mundo, que fazem com que a gente se torne do jeito que a gente é. Agora, como eu disse, a gente precisa perceber, pode ir para o próximo, que para olhar para esse tempo, né, esse mundo contemporâneo, que alguns chamam de pós-modernidade, e tem um nome por uma razão, ele só pode ser entendido e compreendido se nós olharmos historicamente para o passado e perceber que esse tempo é uma reação crítica àquilo que já veio. Porque se você lembra lá das suas aulas de história e filosofia, né, do iluminismo, do século das luzes, aquela busca, né, pelo racionalismo, pelas coisas que fazem sentido, a visão cartesiana e racional, onde a razão é a base para o conhecimento absoluto, verdadeiro das coisas, que vai permitir uma análise sem pressupostos e preconceitos, e que o progresso se daria por meio da educação, ou seja, acesso ao conhecimento. Essa era a grande busca, a grande bandeira, e a grande crença que esse mundo seria perfeito. Mas tudo que a gente percebeu foi um empreendimento falido. Porque tudo que o mundo positivista, cartesiano, racional e moderno trouxe para a gente foi violência, grandes guerras, desigualdade, miséria. Afinal de contas, pecado é pecado, desde Gênesis 3. O ser humano tem uma dificuldade com o equilíbrio. Ele é normalmente pendular. Ou como diria minha avó, ele é 880. E se ele sai dessa coisa onde tudo era lógico, racional, preto no branco, sabe para onde ele vai? Para o cinza degradê, ou para 50 tons de cinza. Ele vai para o outro lado. Ele vai para o outro extremo. Então, se tudo tinha que fazer sentido, ser lógico e racional, eu lembro quando era criança, meu pai estava assistindo o filme, aí eu assistia a série do MacGyver, né? Eu tinha, 6 anos de idade, estamos falando de quase 40 anos atrás, e aí meu pai ficava bravo e falou assim: não tem lógica, isso não tem sentido. Aí, as nossas crianças, durante algumas décadas, foram alimentadas em suas mentes por um canal de desenhos animados chamado Cartoon Network, onde o que impera é a cultura do nonsense. Aí você encontra um velho sentado na sala, conversando com a iguana, né, um tigre e um pedaço de pizza, batendo altos papos, refletindo sobre a vida, e está tudo bem. Mas não faz sentido, pizza não fala, mas tudo bem. Está tudo bem. Não precisa fazer sentido. Nada faz sentido. A gente passa a viver esse novo momento. Mas como que isso se dá? E aí a gente precisa, talvez, olhar para a visão de alguns pensadores ao longo, né, dessa trajetória. E o filósofo francês, Jean-François Lyotard, certa vez disse que a dinâmica de mudança do mundo moderno para o mundo pós-moderno se dá com a visão do fim das metanarrativas, das grandes histórias, dos valores absolutos. Com a ideia de que não existe grandes histórias e grandes verdades. E isso, então, vai se afunilando, uma vez que outro filósofo francês, o Jacques Derrida, vai dizer que, nesse contexto, então, não existe uma realidade última, mas sim a realidade que se aprende. E aí a gente passa a ver aquelas coisas experienciais. E por que no final do século XIX para o início do século XX, por exemplo, denominações cristãs passam a ter uma busca por algumas coisas que apontam mais para a experiência, né? O desenvolvimento e o crescimento do pentecostalismo, aquilo que eu posso ver e experimentar, a minha experiência com Deus. Porque aquilo que era estabelecido e certo, agora está mais ligado àquilo que eu vejo e eu experimento. Foucault vai dizer que, dentro desse contexto, quem afirma ter uma grande verdade, na verdade, tem a intenção de dominar aqueles que estão diante de si. E aí, já olhando para um estudioso estadunidense, Richard Roth, ele vai dizer que a solução é abandonar a verdade e contentar apenas
com a interpretação da mesma. Cada um tem a sua própria verdade. Essa é a sua verdade. A minha verdade é outra coisa. Tudo é relativo. Ou mais, hoje a gente entra na era da pós-verdade. Nesse sentido, quando a gente olha para essa cultura contemporânea, os estudiosos vão dizer que ela é estabelecida, estruturada por um tripé. Eles vão mudar, às vezes, a nomenclatura, mas todos eles concordam em relação às bases que estruturam essa cultura. Primeiro tem a ver com a pluralização, ou com o relativismo. Diferentes grupos possuem diferentes visões de mundo. Tudo é uma questão de perspectiva. Duas pessoas olham para o mesmo fato e vão ter interpretações completamente diferentes sobre aquilo. Essa é a sua verdade, essa é a minha verdade. A privatização, toda decisão é uma questão do indivíduo, não deve ser julgada ou questionada por ninguém. O individualismo, a privatização tem a ver com aquela ideia do privado, do foro íntimo. Isso é uma questão de foro íntimo, não é meu, não é da conta de ninguém, né? Eu não sei quantos conhecem, mas tem um livro que eu escrevi há alguns anos, intitulado Por que batizamos nossos filhos? Eu tenho uma tese de que a dificuldade das pessoas no nosso tempo com o batismo infantil, ela não é bíblico-teológica, ela é histórico-filosófica. A questão na cabeça das pessoas, na maioria das vezes, não é uma compreensão bíblica, nem teológica, porque teologicamente falando, olhando para a aliança, olhando para elementos bíblicos que apontam, para essa perspectiva, inclusive nos primeiros séculos, do batismo das... você não tem muita dúvida. Geralmente as dúvidas são assim: mas como é que eu vou fazer isso por ela? Como é que eu vou decidir no lugar dela? Quando ela for grande, ela que decida. É engraçado que a gente não diz que a criança vai ter que crescer para decidir o nome dela, qual escola que ela vai estudar, qual curso de inglês que ela vai fazer, nem qual time que ela vai torcer, muito menos esse, né? Vocês têm uma coisa que as crianças nascem lá em casa predestinadas a serem palmeirenses. Na verdade, elas têm até opção. Eu disse isso para o Gael, meu filho, hoje ele vai fazer 15 anos, agora em dezembro, mas quando ele tinha mais ou menos uns 4 ou 5 anos, eu disse para ele: filho, você tem total liberdade de escolha, você pode torcer para o time que você quiser. Agora, se não for o Palmeiras, você também vai morar em outra casa, em outro lugar, porque aqui você não vai. Ele tem liberdade. Agora, se ele quer ser alimentado, cuidado e financiado por mim, pronto, acabou. Tem que pagar o preço. Agora, se a gente decide essas coisas, é sério que é aquilo que tem maior valor e importância na vida dos nossos filhos, que fazem parte da maior bênção que nós recebemos de Deus, nós vamos dizer: deixa para lá, quando ele for grande, ele que escolhe. É sério isso? Essa é uma visão que tem a ver com o mundo focado no privado, no egoísmo, no individualismo. O filósofo alemão Max Stirner escreveu, na virada do século XIX, um opúsculo, um pequeno livro intitulado O Único e Sua Propriedade, onde ele falava que existem 2 tipos de pessoas: aquelas que são egoístas, sabem que são egoístas e fazem tudo para satisfazer o seu egoísmo, e aquelas que são egoístas e pensam que não são. No fundo, todo mundo é um grande egoísta. Mas Stirner não era um isolacionista, ele achava que o outro era importante, porque ele pode ser o objeto do nosso desejo ou o caminho para a nossa satisfação. Ele pode ser usado em algum momento. Esse é o mundo que a gente vive, onde tem esse viés focado no privado, no individualismo. E ainda, a secularização ou o antropocentrismo. O ser humano é o centro de referência de todas as coisas, um ser social buscando o seu desenvolvimento, o seu bem-estar. É por isso que, às vezes, algumas pessoas chegam no gabinete pastoral falando de algumas decisões que vão tomar, e aí a gente percebe que aquilo vai trazer consequências ruins para ele, para a família, para todo mundo que está ao redor, e a gente diz: meu filho, não faz isso. E ele diz assim: mas pastor, eu tenho o direito de ser feliz. E em nome do direito de ser feliz, não importa quem vai ser amassado, macetado, pisoteado no caminho. Afinal de contas, ele é o centro de todas as coisas. Agora,
Vamos tentar entender um pouquinho isso, porque vai lá, vamos junto comigo. O que a pluralização faz? A pluralização não é que ela põe para fora a verdade, ela diz assim, não existe verdade, vivemos em uma matrix, em um mundo fictício, não é isso. Sabe o que ela faz com a verdade? Mostra para a gente aí. Ela põe a verdade no cantinho. Tem verdade, mas cada um tem a sua. Você tem a sua, eu tenho a minha. Né? O que a privatização faz com o outro? Não é que ela põe o outro para fora, eu vou viver sozinho, não preciso de mais ninguém. Não, ele está no cantinho. Né? Ele pode ser útil para mim. É a mesma coisa que a secularização faz com Deus. Né? Deus se torna o gênio da lâmpada. Na hora que a gente precisa, esfrega, ele aparece e realiza os nossos desejos. Pronto. É assim. É assim que a gente lida. E sabe o que isso é interessante? Porque isso traz para a gente desafios e oportunidades. Como eu disse, você deve estar pensando assim, ai, olha só como esse mundo é muito pior. No mundo moderno, sabe o que acontecia com Deus? Ele simplesmente era colocado para o lado de fora. Porque a grande questão em um mundo moderno, positivista e cartesiano, é que se eu não posso ver Deus, eu não posso enxergar Deus, então ele não existe. Né? Aí as pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, como é que você vê, né, no nosso tempo, o senhor que dá aula de evangelização, crescimento aí dos ateus? Eu falo assim, que ateu? Que ateu? O ateísmo científico, na perspectiva, né, real e natural dele, você não encontra mais, não é porque a pessoa lê meia dúzia de páginas de Richard Dawkins que ela é um ateu. Ela não acredita, né, na existência de algo sobrenatural, muito pelo contrário. Nunca na história da humanidade as pessoas estiveram tão abertas para aquilo que é transcendente e sobrenatural. Elas podem ter dificuldade com a instituição, até com as perspectivas morais e éticas do cristianismo, mas elas estão muito abertas à espiritualidade, seja a espiritualidade dos cristais, seja a espiritualidade dos legumes. Porque tomar chá desintoxicante que faz bem para a alma e deixa a sua áurea limpa, é uma perspectiva transcendental. Então as pessoas, elas não têm dificuldade com o transcendente. É por isso que no nosso tempo eu digo, mudou a nossa apologética. Né? O pessoal fica ali horas e horas tentando fazer uma coisa que fazia sentido há 50 anos atrás. Não, eu vou aqui provar cientificamente a existência de Deus. Desculpa, cara, você não precisa provar a existência de Deus para as pessoas. Elas não têm dificuldade com isso. Esse não é o ponto para as pessoas do nosso tempo. Você não precisa provar que existe uma divindade ou algo que é sobrenatural. Elas acreditam até demais nisso. Na verdade, essa pessoa, ela inclusive vai, né, na missa domingo de manhã, faz todas as suas rezas e no domingo à noite até vai fazer uma visita a uma igreja reformada, protestante, confessional e acha muito bonito todo aquele simbolismo. E na segunda-feira ela vai na sessão do descarrego, né, para poder ver se joga ali um sal grosso. E aí na quarta-feira ela vai no centro espírita para pegar um passe, né, porque afinal de contas está precisando, né, abrir o corpo para receber coisas boas. E se nada disso resolver, na sexta-feira dá uma passadinha no terreiro para garantir que agora vai. Ela está aberta a tudo isso, às vezes até demais. Ela tem um anseio por essa espiritualidade, por essa transcendentalidade. As pessoas do nosso tempo são mais espiritualizadas do que em qualquer outro momento da história da humanidade. Elas estão abertas a isso. O grande problema é que no meio dessa confusão, o que acontece? Ela olha para a própria vida de maneira muito departamentalizada, como se a espiritualidade fosse mais uma caixinha, mais uma gavetinha, mais uma área da vida, por isso que ela faz isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso não é só as pessoas que estão do lado de fora da nossa igreja. As pessoas que estão do lado de dentro da igreja também pensam assim, porque elas também estão no mesmo mundo. Você tem aquela jovem que está na igreja, e ela é
um doce. Ela sempre tem aquelas perguntas para o pastor, porque ela quer aprender mais, estudar teologia, né? Vive postando vídeos do tio Nico lá no Instagram dela. Ela ensina para as crianças na escola bíblica dominical, né? Um doce de menina, mas ela vai começar a namorar. Aí ela começa a namorar um cara tranqueira, sem vergonha, que não acredita em nada que ela acredita. Mas está tudo bem. É a caixinha dos relacionamentos. A caixinha da espiritualidade dela está legal. Você tem aquele rapaz que está lá na igreja, né, servindo o tempo inteiro, disposto, você já está até pensando em indicar o nome dele para a eleição que vai ter de oficiais, para ele ser diácono da igreja, né, ele serve na projeção, ele serve na transmissão, ele serve em tudo que tiver. Mas aí, quando chega sexta-feira à noite, ele passa a madrugada na frente do computador consumindo pornografia. E de domingo à noite, depois do culto, ele vai para a balada para colocar em prática o que ele aprendeu nos filmes, e está tudo bem, porque aqui eu estou fazendo no meu tempo livre. Não tem nada a ver. Mas não é só com os jovens, não. Você tem aquele presbítero ranzinza da igreja, né? Que se você, por um acaso, dá uma esfregadinha do seu sapato no banco da igreja, ele vai ficar muito bravo, porque afinal de contas você está profanando o Santo dos Santos. Mas quando você chega na empresa dele durante a semana, ele está sonegando imposto, ele está pagando e recebendo propina. Você vai questionar, ele vai dizer, mas pastor, só precisa entender que no Brasil, para a empresa sobreviver, né? Você já ouviu esse discurso. É a minha caixinha dos negócios, a minha caixinha da espiritualidade está bem. Você já percebeu como isso influencia a gente mais do que a gente imagina? Às vezes a gente olha para aqueles que estão do lado de fora e fala assim, está vendo? Eles vivem isso tudo misturado. Mas nós também. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente está fazendo é segmentar a nossa vida. Como se fossem coisas completamente diferentes. Qual que é a solução para isso? Para nós, reformados, talvez seja voltar a um princípio simples que os reformadores tanto gostavam de dizer. Viver uma vida coram Deo, diante da face de Deus, ou como bem exemplificava João Calvino, viver uma vida para a glória de Deus. A nossa espiritualidade, nosso relacionamento com Deus não é uma caixinha, não é uma gaveta. Ele é a esfera única e principal da nossa existência. Todas as demais áreas, o nosso lazer, a nossa profissão, o nosso relacionamento, fluem desse entendimento de quem nós somos agora, novas criaturas, justificados por Deus em Cristo Jesus. Cada uma das nossas decisões, ações e escolhas, elas agora são direcionadas por aquilo que moveu o nosso coração, aquilo que mudou efetivamente quem nós somos. É uma nova maneira de viver e enxergar o mundo. Isso só é possível quando nós compreendemos o Evangelho. É por isso que a resposta, ela está em oferecer aquilo que foi colocado de lado. Você lembra quando eu disse que o movimento que vai trazendo o nosso mundo contemporâneo, essa coisa fluida, é o fim das metanarrativas? A solução é apontar para a grande metanarrativa, a grande história da redenção, as verdades do Evangelho. Por quê? Porque tudo que as pessoas que estão vivendo sua vida do lado de fora de nossas igrejas e dentro das nossas igrejas precisam, é do Evangelho. O Evangelho é a resposta. Quando nós plantamos igrejas, os processos, eles são importantes. Fazer tudo com excelência. E ontem eu estava falando isso com o reverendo Alessandro, ou como às vezes o pessoal fica maluco comigo, porque eu sou assim, né, extremamente rígido com isso, né? Para mim as coisas têm que ter hora de começar, hora de terminar, tem que ser feitas com a máxima excelência possível, né, com o maior número de especificações e detalhes possíveis. Tudo isso faz parte, mas por quê? Porque nós fazemos com excelência para a glória de Deus.
Aquilo que move é o Evangelho, o que vai transformar as pessoas é o Evangelho, mas o nosso modus operandi ele é excelente, porque nós fazemos tudo para a glória de Deus. Eu lembro muito de um filme bem antigo, chamado Carruagens de Fogo, que no Brasil talvez ele tenha ficado mais famoso, porque sua trilha sonora depois virou trilha da corrida de São Silvestre, né? Então você lembra da musiquinha. Mas o filme Carruagens de Fogo, ele conta a história de um corredor, atleta olímpico chamado Eric Liddell, que era filho de missionários presbiterianos e viria a se tornar um missionário presbiteriano. E em um determinado momento do filme, a sua irmã o questiona: por que você corre? Então ele responde: Deus me fez veloz com um propósito. E quando eu corro, Deus sorri. Quando eu corro, Deus sorri. As coisas mais simples que nós fazemos e mais cotidianas, seja trocar a fralda dos nossos filhos, seja lavar a louça suja, ou sejam os movimentos mais complexos do nosso trabalho, que demoraram anos e anos para a gente conseguir aprender e desenvolver, depois de muito estudo e de muita técnica. Tudo isso deve ser vivido e feito para a glória de Deus, para o Senhor sorrir. Quando nós fazemos isso, isso gera um impacto na nossa vida, que ecoa diante daqueles que estão à nossa volta. Como então ser relevantes no contexto contemporâneo? As pessoas não estão abertas para afirmações absolutas, não acreditam em instituições, buscam solução em relacionamentos afetivos, são muito mais distintas, elas têm mais acesso à informação. Alguns estudos dizem que um adolescente de 15 anos nos nossos dias tem acesso ao volume de informação em 6 meses que uma pessoa que viveu no final do século XIX para o início do século XX demorava 80 anos para adquirir. Eu lembro que quando eu era adolescente, e olha que nem faz tantos séculos assim, eu tinha que fazer um trabalho da escola. Eu morava lá em Campinas, uma cidade grande na época já, e eu ia então na Biblioteca Pública Municipal e passava o dia ali, né, abrindo a Delta e a Barça, que eram 2 grandes enciclopédias, e passava a tarde copiando um verbete para poder entregar no dia seguinte. Esse era o meu trabalho. O meu filho de 14 anos, quando ele tem que fazer um trabalho, ele digita que nem o pai do Dirley no Google, né? E ele tem 1 milhão de possibilidades, respondendo a pergunta dele. Hoje em dia, se ele for um pouquinho mais inteligente, ele joga lá no ChatGPT e já vem até tudo separadinho. Todos os pontos, até a conclusão do trabalho. Esse é o mundo que a gente vive. É um mundo pleno de desenvolvimento, com pessoas que têm acesso à informação. Então, a comunicação exige, sim, mais criatividade. Ela precisa, sim, trazer imagens. E ela precisa ter muita excelência. As pessoas buscam relacionamento com aquilo que é transcendente, pertence a algo que vai além da relatividade, da transitoriedade das coisas. Elas buscam pertencer a um grupo onde elas se sintam parte. É a questão do comunitário, por isso que o acolhimento que o Davi falou aqui é tão importante. Elas pensam muito em legado, interpretar a sua história como algo que faça sentido na história humana, muito mais do que simplesmente ter existido. Melhor caminho para a gente é o modelo do próprio Jesus, ir onde as pessoas se encontram. Ele é aquele que é o Deus encarnado, que entrou na história e vem na nossa direção. Ele é aquele que nos comissiona a entrar no mundo e pregar o Evangelho. Precisamos encarar as pessoas de maneira completa, um Evangelho não apenas que faça sentido. O Evangelho precisa fazer sentido. Nós precisamos definir o que é o Evangelho, senão ele se torna qualquer coisa. Ele precisa sim fazer sentido, mas ele também precisa ser um evangelho que seja sentido, que seja percebido pelas pessoas na nossa vida. Confiarmos na ação do Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Caminhando para o fim, sempre que eu falo sobre isso, algumas pessoas dizem: bonito, pastor, esse negócio da evangelização, legal mesmo, né? Só não é para mim, porque não tem a ver com os meus dons, tá, pastor? Meus dons são outros. E sabe que até você tem certa razão. Tem um missiólogo australiano chamado Michael Frost, que ele escreveu o seguinte: existem 2 possibilidades. Tem aquelas pessoas que têm na evangelização um dom, apresentam o evangelho com clareza e estão sempre em busca de oportunidade.
Talvez você conheça pessoas assim. Elas conseguem conduzir uma conversa em 5 minutos, na fila do banco, na fila do supermercado, no ponto de ônibus, para uma apresentação, né, clara e genuína do Evangelho. Mas existem outras pessoas, como eu e talvez como você, que vivem uma vida de comunhão com Deus, testemunham em suas atitudes, se relacionam sabiamente com as pessoas e esperam perguntas, para que possam responder graciosamente com o Evangelho. Falei para vocês da influência do Leslie Newbegin no meu ministério, e ele certa vez escreveu que nós devemos viver uma vida que evoca perguntas, cuja resposta é o Evangelho. Como é que eu faço isso? Quando eu falo sobre evangelização e pergunto assim, e aí, como que você evangeliza? Geralmente as pessoas falam assim, eu convido para ir na igreja e o pastor prega o Evangelho. Legal. Que bom, espero que nós tenhamos na Igreja Presbiteriana do Brasil pastores que tenham um comprometimento com a pregação do Evangelho. Isso é o que eu mais ensino para os meus alunos. De tudo que eu ensino em homilética e prática de pregação, eu falo, todo esse resto aqui da estrutura, das técnicas, se você falhar, tudo bem, desde que você pregue o Evangelho. Porque se você pregar o Evangelho, apesar de você errar todo o resto, o Espírito Santo vai fazer a coisa acontecer. É isso. Agora, você já percebeu que quando você convida assim a pessoa para vir na igreja, sei lá, a maioria das pessoas não atende o seu convite, você chama 10 pessoas e às vezes 8 não vêm? Não, pastor, eu chamo 10 e as 10 não vêm, ninguém vem quando eu chamo. E se a gente talvez mudasse um pouquinho a estratégia? Se antes de chamar as pessoas para vir na igreja, a gente fizesse outras coisas primeiro. Por exemplo, se antes de convidar para vir na igreja, a gente, me ajuda aí, pode ir para o próximo, conversasse com Deus. Você já fez a seguinte oração? Deus, quem são os seus eleitos que o Senhor quer alcançar pela ação do Espírito Santo por meio da minha pregação? Por meio do meu testemunho? Você já fez essa oração? Essa é uma oração que eu faço constantemente. Deus, quem são os eleitos que o Senhor quer alcançar por meio da minha vida, do meu testemunho, da minha pregação? Quando o Senhor vai trazendo essa consciência, Ele vai mostrando essas pessoas para você, você ora para Deus falando dessas pessoas. Você não vai falar para essas pessoas sobre Deus? Fala para Deus sobre essas pessoas também. Interceda por elas. E aí, sabe o que você faz? Se conecte com essas pessoas. Como que você faz isso? Primeiro, você estabelece relacionamentos. Eu costumo dizer que não existe nenhum lugar melhor para se aproximar de pessoas do que uma mesa. Todas as vezes que a gente tem uma refeição com alguém, a gente se aproxima, não é verdade? Por onde eu passei plantando igreja, eu sempre tive essa máxima de eu e minha esposa trazermos pessoas para a nossa casa, irmos na casa de alguém, ou estarmos em um outro lugar, sentados ao redor da mesa com algumas pessoas, porque isso gera intimidade, aproxima, eles vão perceber como que a gente vive, como a gente lida com algumas coisas. Quando você está estabelecendo esse relacionamento, sabe o que você vai fazer? Você vai ouvir as pessoas. Escute mais, fale menos, né? A gente vive em um tempo onde todo mundo quer falar melhor, a gente tem muito curso de oratória. Eu só não encontro nenhum lugar curso de escutatória, né? Ninguém quer ouvir. Mas se você se põe a ouvir a pessoa, sabe o que vai acontecer? Você vai perceber quais são os anseios, os medos, as lutas, as preocupações, as necessidades dessa pessoa. Sabe o que você vai poder fazer? Encontrar um espaço para servir, para ajudar aquela pessoa. Às vezes, uma coisa que para ela é um grande desafio, você resolve em segundos. Às vezes, algumas coisas vão ser mais difíceis para você, e mais custosas também. Mas encontra espaço para servir. Então, sabe o que você vai fazer? Você vai responder um questionamento que está no coração dessa pessoa. Porque você vai fazer isso, e isso vai evocar perguntas na mente dela. Por que você está fazendo isso? E aí você responde contando a sua história. Que história? A sua verdadeira história, que só faz sentido à luz da grande história. Retorno à metanarrativa. A grande história da redenção, associada a mim e a você, porque é isso que nós somos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, incapazes de compreender também, com vazio grande no coração. Mas pela ação do Espírito Santo, os nossos olhos foram abertos. Percebemos Jesus como nosso Redentor, fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Hoje temos uma nova vida. E aí sabe o que você vai fazer? Você convida essa pessoa para vir à igreja.
você vai ver que, muito provavelmente, o número de sims que você vai ouvir, nem que seja pela curiosidade, vai aumentar bastante. Que a gente possa viver uma vida para a glória de Deus, que a gente possa, dessa maneira, fazer o Senhor sorrir. Que Deus continue abençoando essa igreja e que o Evangelho, aqui em Cacoal, aqui no estado de Rondônia, possa a cada dia ser pregado com maior alegria, com maior excelência, para fazer o Senhor sorrir, para a glória do nome de Deus, para a edificação da igreja, e que muitas pessoas cansadas e sobrecarregadas, que tudo que elas precisam é do Evangelho, possam ser impactadas por meio de cada um de vocês. Afinal de contas, vocês são os ministros da reconciliação. Eu convidar vocês a fecharem seus olhos, curvarem suas cabeças, quero orar. Deus, obrigado por esse tempo, por esses dias aqui tão especiais. Que o Senhor, Pai, use tudo que aconteceu aqui para despertar a mente e o coração, para mudar comportamentos, e que as igrejas aqui representadas possam, de fato, serem fiéis em suas responsabilidades, e que o Evangelho possa ser proclamado, que pessoas possam ser impactadas e transformadas, e que isso ecoe na eternidade. Nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, por nos ouvirem todos esses dias aqui, todo esse tempo, e que de alguma maneira Deus derrame graça sobre vocês.